Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso quadro semanal que acontece toda quarta-feira às 19 horas aqui no Instagram. E hoje começando com um assunto muito pedido pelas mães, que traz bastante transtorno aí no dia a dia, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH. Nós estamos aqui no mês de novembro e nesse mês de dezembro trabalhando com algumas dificuldades que o TDAH traz para a vida da criança com TDAH e, ao mesmo tempo, né, consequentemente, para a vida da família. Nós já falamos sobre a dificuldade de lidar com as suas emoções, né, com as emoções intensas. Falamos sobre dificuldade de iniciar tarefas, se engajar em tarefas. E hoje nós vamos falar sobre dificuldade de organização, né? É muito comum a gente associar o TDAH à desorganização, à bagunça. E isso, na criança principalmente, né? Isso fica muito visível, porque criança, ela já tem uma tendência a gerar uma baguncinha, né? Principalmente quando ela tem TDAH. Oi, Richard, seja bem-vindo. Tatiele, Ana, muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 19 horas. Semana passada nós não tivemos o nosso Papo de Mãe TDAH, porque, né, eu vim aqui, expliquei para vocês, a minha mãe precisou fazer uma cirurgia, mas graças a Deus foi tudo bem na cirurgia, ela já está em casa se recuperando. Então, nós estamos retomando aqui as nossas lives semanais. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda. E você que vai assistir esse vídeo depois gravado, muito obrigada aí pela sua audiência. Espero que a gente consiga bater um papo aqui hoje, tirar todas as dúvidas, aprender juntos, que é o nosso objetivo aqui de toda semana, né? Toda semana a gente está aqui, quarta-feira às 19 horas, para conversar sobre um assunto relacionado à criação de filhos com TDAH. E sempre nessa ideia de trocar experiências, né, de conversar. Eu gosto muito quando vocês participam, quando vocês colocam aqui os comentários, as perguntas, porque eu posso interagir com vocês, né, posso direcionar um pouco a minha fala para a real necessidade de vocês aí no dia a dia. Seja bem-vinda, Gisele. Bem, como eu falei, né, nós temos esse quadro semanal, toda quarta-feira às 19 horas. E no mês de novembro, nós começamos a falar sobre algumas dificuldades que o TDAH acaba gerando para a criança que tem o transtorno. E nós falamos de vários pontos, né, em novembro. Nós falamos sobre dificuldade de lidar com emoções intensas, que é a dificuldade de autorregulação emocional. Nós falamos sobre dificuldade de iniciar tarefas e se engajar em tarefas. E no mês de dezembro nós vamos dar continuidade a esse tema, né, a essa abordagem, falando sobre algumas dificuldades que o TDAH acarreta no dia a dia. E nós vamos falar hoje em dezembro, né, nessa primeira live de dezembro, nós vamos falar sobre a questão da desorganização, que é algo que traz muitos conflitos no dia a dia, né? As crianças com TDAH têm uma tendência maior a serem desorganizadas, né? A serem consideradas aí bagunceiras. Eu lembro a minha sobrinha, quando eu era mais nova, né? O quarto dela era o ó. Era o ó. Né? Hoje ela está casada, tem uma filhinha, né? E é claro que a dificuldade de organização continua, mas, né, ela consegue de alguma forma, a gente dando suporte para ela também, lidar com isso, mas sempre foi um problema para ela, e eu acredito que para muitas crianças com TDAH. Oi, Adriana, seja bem-vinda. Lilian, boa noite. Gisele, mãe de TDAH, boa noite também, seja muito bem-vinda. E oi, Maísa, beijo para você. E aí eu aproveito que Maísa está aqui para dar um recado para as mães especialistas, as mães do programa de treinamento de mães. Olha, eu estou um pouquinho em falta com vocês, né, esses dias, mas eu tive aí alguns probleminhas, vocês estão acompanhando aí a
a situação da minha mãe, mas graças a Deus ela tá bem, tá se recuperando, já tá em casa. Então, no máximo sábado, eu acredito que a gente já tem aulas, mais de uma, aulas lá na plataforma para vocês poderem acessar, assistir, a gente de fato entrar aí com chave de ouro no nosso programa de treinamento, tá bom? Mas eu aviso para vocês lá no nosso grupo, para que vocês acessem e possam assistir, tá? Então vamos lá? A gente sempre começa fazendo essa contextualização aqui, né? Recapitulando os nossos encontros anteriores. Então, se você perdeu algum encontro, né? Alguma live anterior, elas estão todas gravadas no meu Instagram, aqui no IGTV. Estão também no meu YouTube. Mas eu já vou avisando para vocês. Elas só ficarão disponíveis até dezembro, agora no final do ano, tá? Por quê? Porque a partir de janeiro eu vou retirar essas lives do meu Instagram e vou colocar numa plataforma que vai... Só quem faz parte do programa Mãe Especialista vai ter acesso a essas lives que foram gravadas anteriormente. Tem mais de 80 lives que vão ser retiradas e vão ser colocadas como bônus só para as mães que estão participando do programa Mãe Especialista, tá? E aí, então, se você não assistiu alguma, aproveita, vai lá no meu YouTube ou vai aqui no IGTV do meu Instagram, que estão todas gravadas para você poder aproveitar enquanto elas estão disponíveis. Sim, Gisele, eu vi que você me adicionou hoje, né? Começou a seguir hoje. Seja muito bem-vinda. Espero que você goste, espero que você fique, né? Porque não é só entrar, mas ficar também. E você, mãe de TDAH, eu já aproveito para te convidar. Eu não sei se você está no nosso grupo do WhatsApp, mas nós temos um grupo do WhatsApp só de mães de TDAH. E se você... entrou, né? Entrou no grupo. Que bom. Então, esse grupo do WhatsApp é para você que é mãe de TDAH. Se você tá aqui, né, não faz parte, quiser participar, é só você me dar um oizinho no direct que eu te mando o link. É um grupo onde a gente conversa muito, troca muito. Realmente é um grupo que quem é mãe que tá aqui, que participa, pode dar o depoimento aí, que é um grupo que realmente é focado no TDAH. Não é aquele grupo onde a gente fala de um monte de coisa que não tem nada a ver. Pelo contrário, a gente só fala de TDAH e criação de filhos. Ana, você pode me dar um oizinho no final, quando a gente terminar a live, você pode me dar um oizinho lá no meu direct? Porque aí eu te mando o link para você entrar, tá bom? É porque hoje, como nós tivemos aí uma vitória maravilhosa, né? O presidente sancionou a primeira lei que traz aí, garante direitos para crianças com TDAH. Foi sancionada ontem, hoje foi publicada no Diário Oficial da União. Então, eu retirei o meu link que direcionava para o grupo. E aí, eu coloquei lá o link do vídeo onde eu explico todos os benefícios dessa nova lei, né? Dessa lei que veio aí para garantir direitos para o TDAH. Lembrando que é o primeiro passo, a gente ainda tem muita coisa ainda para conquistar, muitos direitos para conquistar. A gente ainda precisa aí de um tempo de adaptação para que essa lei realmente entre, né, em vigor na prática. Então a gente ainda tem muita coisa para lutar e para vencer. Mas já foi um primeiro passo e eu acho que abriu portas, porque é uma lei que reconhece, tanto no âmbito da educação quanto no âmbito da saúde, o TDAH. Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que não acreditam no TDAH. Tantos profissionais, né, médicos, não médicos, psicólogos, professores, enfim. Muitas pessoas que não acreditam que o TDAH existe, né? E isso até foi um dos motivos dessa lei ter ficado tanto tempo tramitando no Congresso, justamente porque tinha um grupo de pessoas que lutavam, né, contra, né? Como se o TDAH fosse uma invenção desse tempo, como se o TDAH não fosse nada daquilo que a gente sabe que é, enfim. Mas nós conseguimos conquistar esse momento. Então vamos lá, vamos entrar no nosso tema de hoje. Você que é nova, Ana, Gisele, né? Você que está aqui que é novo, fiquem à vontade para colocar comentários, para perguntar aqui
na nossa live. A nossa live não é só para eu ficar falando. Aqui a gente tem um papo, né? Papo de mãe TDAH. Esse é o grande objetivo. É claro que eu trago aqui algumas informações importantes, né? Tenho aqui a minha pauta. Boa noite, Lucília. Mas vocês podem, né, de certa forma, direcionando aí o que a gente vai conversar para que a gente tenha, né, um conteúdo que vá ajudar vocês de fato, tá bom? Então, vamos focar aqui. Você que é mãe de TDAH, eu queria só que você colocasse aí embaixo nos comentários se você que é mãe de TDAH percebe no seu filho uma dificuldade de organização. E quando eu falo dificuldade de organização, eu estou falando organização no tempo e no espaço. Então, se organizar no tempo, se organizar no espaço, se organizar com seus materiais, com as suas coisas, enfim, com o seu estudo. Seu filho tem dificuldade de organização? Eu queria que vocês colocassem sim ou não, só para eu ter uma noção. Porque, assim, dificuldade de organização é uma característica muito forte do TDAH, mas não quer dizer que todas as crianças vão ter essa dificuldade, tá? Ó, a Lucília colocou muita coisa, Lilian bastante. Gente, o TDAH não é mole, né? Ó, Lucília sim. Ana sim. Adriana sim. Não tem como a gente fugir muito disso, né? Ó, Gisele, sim, muito, não tem noção de hora, de compromisso, de tarefas. Exatamente. Então, a desorganização, ela não é só por uma questão de objetos, né? Uma organização de materiais, também uma desorganização temporal, né? A gente já fez muitas lives falando sobre isso, né? Mas semana que vem eu vou focar especificamente nessa questão da desorganização temporal. Como a gente pode ajudar a criança a se organizar no tempo, a ter essa percepção temporal e se organizar no tempo, principalmente para cumprir tarefas de médio e longo prazo, que é o que mais eles têm dificuldade, tá? Então, semana que vem, na nossa live semana que vem, a gente vai falar especificamente sobre a organização no tempo. Ok? E hoje a gente vai focar um pouco mais nessa organização de materiais, de objetos, nessa organização do espaço mesmo, tá? Então, as crianças, elas, por si só, elas já têm dificuldade de colocar e manter as coisas no seu devido lugar. Isso já é uma característica das crianças. Por quê? Porque organização tem a ver com funções do nosso cérebro que ainda estão imaturas na infância, ok? Elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas quando a gente tem uma criança com TDAH, isso se agrava mais. Por quê? Porque a criança com TDAH, além de ter essa imaturidade, né, do cérebro em relação a essas funções executivas, essas funções de organização, de planejamento, ela também tem uma dificuldade numa função do cérebro que é essencial para que a gente execute tarefas no dia a dia, que é chamado de memória de trabalho. Eu não sei se vocês que estão aqui novas sabem o que é memória de trabalho. Eu tenho uma live que eu fiz em... não sei se foi setembro ou agosto, alguma coisa assim. Esse semestre agora eu fiz uma live só sobre memória de trabalho, explicando, né, o que é isso e como isso afeta a criança com TDAH. Mas essa memória de trabalho, ela também está... com a criança com TDAH, ela tem dificuldade nessa memória de trabalho. E por isso, ela acaba tendo muitos comportamentos de desorganização no espaço. Desorganização de materiais, tá? Então, além da imaturidade do cérebro dela, na função de organização, planejamento, ela também tem essa dificuldade na memória de trabalho, que dificulta ela executar tarefas que seguem passo a passo, que segue uma rotina, que segue uma sequência. Tudo que leva um passo a passo, uma sequência, a criança com TDAH acaba apresentando mais dificuldades, porque ela tem essa memória de trabalho
em defasagem, ok? Então, crianças por si só já têm dificuldade com a organização. Mas, quando a gente organiza o ambiente da criança, a gente cria um ambiente, né, uma situação mais favorável para que ela consiga se organizar. Então pensa comigo, se internamente essa criança tem uma dificuldade de se organizar, a gente vai criar um suporte externo que vai ajudá-la a se organizar. Então, pensa assim, as dificuldades internas do TDAH precisam de um suporte externo para dar uma compensada nessa dificuldade. Então, se ela tem uma dificuldade interna de organização e planejamento, o que a gente tem que fazer? Criar uma ferramenta, criar um recurso, criar uma estratégia externa que vai ajudar essa criança a lidar com essa dificuldade que ela tem. Se a gente não faz isso, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar eternamente dependente de alguém, né? Dependente que alguém faça por ela, ou que alguém diga o que ela tem que fazer para que ela consiga fazer. Então, assim, essas funções do cérebro que a gente está falando, de organização, de planejamento, memória de trabalho, elas podem ser treinadas, elas podem ser melhoradas com terapia cognitivo-comportamental, com treino de funções executivas. Sim, elas podem melhorar, mas a criança não vai deixar de ter TDAH. Então, por mais que ela melhore, ela sempre vai ter aquela dificuldade. Claro que a dificuldade pode diminuir bastante, mas ela vai continuar tendo a dificuldade. Então, não só o treino das funções executivas são importantes, mas também o uso de estratégias eficientes para que ela consiga lidar com essas dificuldades que ela tem. Ok? Então, num determinado momento da vida dessa criança, até que ela consiga desenvolver a autonomia, os pais, né, e os adultos que lidam com essa criança vão precisar dar suporte para que essa criança consiga realizar as coisas que ela internamente tem dificuldade. Oi, Ana, seja bem-vinda! Bom que você chegou. Então, isso é importante que vocês compreendam. Por quê? Porque muitas vezes as mães, elas, na intenção de querer que o filho aprenda e desenvolva, né, e faça o que ela deseja, ficam o tempo todo cobrando e brigando e chamando atenção, né, e criticando, enfim, a criança, esperando que, através da fala dela, fala da mãe, a criança mude comportamento. Mas muitos comportamentos desses que a gente está falando são consequências não de uma vontade da criança, mas são consequências de uma dificuldade que ela tem por uma disfunção no cérebro dela. Disfunção nessas funções que a gente está colocando aqui, né? Estou explicando para vocês. Então não adianta eu só falar, não adianta eu só falar teoricamente, explicar para ela, cobrar dela, brigar com ela. Isso não vai resolver o problema. O que a gente precisa é trabalhar em duas vias. Primeira via é a via do treinamento dessas funções, para que a gente aumente a funcionalidade dessas áreas. Isso é feito em terapia cognitivo-comportamental, por isso que a TCC é a mais indicada para o TDAH, e é feito também, né, com algumas atividades do dia a dia, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre isso, que a criança também vai executar, tá? Atividade da vida diária dela. E a segunda coisa que a gente tem que fazer é inserir estratégias, recursos, né, suportes que vão ajudar essa criança externamente a lidar com uma dificuldade que ela tem interna. Então, se ela tem internamente uma dificuldade de organização, nós vamos trazer recursos que vão ajudar essa criança, recursos externos que vão ajudar essa criança a lidar com essa dificuldade, tá? E a gente vai falar de alguns aqui que eu já venho falando várias vezes, já falei em várias lives, mas a repetição não é por falta por falta de opção, não. A repetição é justamente porque essas estratégias, elas são tão eficientes
que elas ajudam em tantas coisas e que se a gente conseguir colocá-las em prática, a gente vai ter muito resultado. A gente vai conseguir melhorar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se vocês estão aqui, né, acostumadas a me acompanhar aqui, a assistir minhas lives, quem já me acompanha há um tempo vai perceber que as orientações elas são basicamente as mesmas. Hora ou outra eu trago alguma estratégia diferente, né, algum recurso diferente. Mas as orientações, os princípios que estão norteando, né, que vão nortear as nossas ações, eles se repetem. Por quê? Porque são os princípios que precisam estar presentes em qualquer ação que a gente vai ter com essa criança. Então, organizar esse ambiente externamente ajuda a criança a se organizar internamente. O ambiente ele passa a ser um agente educativo quando a gente organiza esse ambiente de forma que as coisas tenham lugares fixos. Então, quando a gente sabe que aqui é o lugar para se guardar X coisas, aqui é o lugar para se guardar Y coisa. Quando a gente organiza esse ambiente de forma que cada coisa tem o seu lugar, como eu falei, mas que também esses lugares que as coisas precisam estar, elas não ficam mudando toda hora. E tem uma lógica de organização. A lógica de organização ajuda a criança a se engajar nessa tarefa que é tão difícil para ela, que é manter as coisas no seu devido lugar. Oi, Gabriel. Não sei se é o Gabriel ou se é a esposa, mas sejam bem-vindos. Então, a gente precisa organizar esse ambiente. E quando a gente fala de TDAH, gente, quem está me acompanhando aqui já me ouviu falar várias vezes sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar a casa. Ah, o Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. É organizar a casa. A gente precisa organizar esse ambiente, porque a criança ela está inserida nesse ambiente familiar no maior parte do tempo. Então, esse ambiente precisa estar organizado, ok? E quando eu falo de organização, não estou falando de uma coisa meio, sabe, tudo certinho, tudo organizadinho, tudo que a criança não pode nem mexer porque sai do lugar. Não é isso. É uma organização que tenha critérios, né? Que tenha uma lógica para a criança, né? Então, por exemplo, brinquedos. Quando a gente fala de brinquedos, é importante que se tenha um lugar certo para os brinquedos ficarem. Quando isso não é uma coisa clara para a criança, ela acaba colocando esse brinquedo em qualquer lugar. Então, é importante que a gente crie esses... a gente organize esse ambiente para que esse ambiente estando organizado facilite com que essa criança se organize internamente, ok? E isso é tão sério, gente, porque eu já atendi um menino uma vez, bem pequeno, eu comecei a atender ele com 4 anos, depois ele já estava com 6 anos, e eu estava em atendimento com ele já num outro processo, né? E ele não conseguia dormir no quarto dele. Na verdade, ele não conseguia nem entrar no quarto dele, porque o quarto dele era um mar de brinquedos. Tinha brinquedo, vocês não têm noção da quantidade, em todos os lugares. Era no chão, era no armário, era na prateleira, era em cima da cama. O quarto dele não tinha condições nem dele entrar para brincar. E aí você imagina, você entrar num lugar onde tem tanta coisa. Experimenta você, que não tem TDAH, entrar num lugar desorganizado, lugar bagunçado, lugar que tem excesso de informação, excesso de coisas. Não dá uma certa agonia? Eu, pelo menos, fico extremamente agoniada. E eu não sou aquela pessoa extremamente organizada, tudo arrumadinho. Eu não sou assim, não. Mas... se eu estou num lugar onde tem muita informação, tumultuado, tanto é que quando eu vou, por exemplo, para mercado, né, vou no supermercado, que está muito cheio, eu moro numa cidade que é cidade turística, né, então os mercados estão constantemente cheios de turistas,
Quando eu entro no mercado, tem um monte de gente, carrinho pra tudo quanto é lado, aquela confusão de gente falando, eu fico perdida. Eu fico ali meio tonta naquele ambiente, eu não gosto. Então você imagina uma criança que já tem essa desorientação interna, estar num ambiente que também é desorganizado, né? Então ela precisa ter esse suporte externo, ok? Oi Simone, seja bem-vinda. Tia Mônica, seja bem-vinda também. Então a gente precisa criar esse ambiente para ajudar essa criança. E às vezes não é só a gente colocar as coisas no lugar, é também a gente reduzir o excesso de informação. Então, por exemplo, com esse meu paciente que eu falei para vocês, uma das orientações foi retirar aquela quantidade enorme de brinquedos que tinha naquele quarto. Porque ele não conseguia nem brincar, ele mexia em tudo, ciscava em todos os brinquedos e não conseguia parar para brincar com nenhum. E aí você imagina, se a criança espalha uma quantidade grande de brinquedos, você acha que depois ela vai querer guardar? Não. Mas se ela está brincando ali com 1 ou 2 brinquedos só, fica mais fácil para ela guardar depois. Então, a gente precisa trazer essas orientações e esses ensinamentos para a criança desde pequenininho, quando ela começa a ter os primeiros brinquedos. Eu tô falando isso que eu observei. A minha sobrinha tem TDAH, né? E ela tem um bebezinho agora, tem 9 meses. E às vezes eu chego lá, né? Tem aquele tapete no chão, cheio de brinquedo, sabe? Aquelas coisinhas de bebê no chão. E aí a minha sobrinha neta, às vezes fica ciscando num brinquedo ou outro. Por quê? Porque ela tem tanto estímulo que ela não consegue se fixar em nenhum. Então, qual é a orientação? Olha, não dê tudo de uma vez, né? Ofereça 1 ou 2 brinquedos ali, estimula a brincadeira para que ela fique mais tempo naquele brinquedo. Porque se você der muita coisa, a criança se perde. E a mesma coisa nas crianças maiores, né? A gente precisa também fazer isso. E às vezes reduzir o número de brinquedos ajuda a criança a depois guardar, ajuda ela a conseguir brincar com aquele brinquedo e não ficar pipocando de um para outro. E também aqueles que estão guardados, de vez em quando você faz um rodízio, gera novidade, gera interesse novamente, né? E aí a criança acaba brincando mais com os brinquedos do que se você der tudo na mão ao mesmo tempo, tá? Então isso é uma orientação básica, mas que eu vejo às vezes as mães se perdendo com isso, porque dá muita coisa pro filho, assim, ao mesmo tempo, e o filho não consegue nem brincar com aquilo tudo, e na hora de guardar, né, é terrível. Eu trabalho em creche, trabalhei muito tempo em escola de educação infantil também, e a gente tinha um projeto lá que era da brinquedoteca. E aí você imagina, né, crianças de 4 anos, 5 anos entrando numa brinquedoteca, elas ficam enlouquecidas, né? E elas querem pegar tudo ao mesmo tempo. Então, sempre quando a gente iniciava o ano, né, a gente fazia uma dinâmica de orientação às crianças. Então, todas as vezes que as crianças entravam na brinquedoteca, elas já sabiam que tinha a seguinte regra: elas não podiam entrar igual o furacão, elas entravam e todas elas sentavam na rodinha no chão. Isso era automático. E elas sentavam na rodinha e ali a professora conversava com elas ali durante uns minutinhos, retomando com elas as regras da sala. E quais eram as regras da sala? Brincar com um brinquedo de cada vez, toda vez que termina de brincar, guarda e pega o outro. Essas eram as 2 regras da sala. E as crianças, de tanto que era feito isso, né, todo dia elas iam lá na brinquedoteca, todo dia era feito isso, elas já faziam isso de uma forma automática. Então as crianças já entravam na sala, apesar dos brinquedos, elas sentavam, conversavam com a professora, depois elas se levantavam, cada uma pegava um brinquedo, brincava, guardava, pegava outro. Então a sala ela não ficava bagunçada. Por quê? Porque tinha uma constância de trazer aquela regra, até que as crianças incorporaram aquela regra no seu repertório, né? Mas aconteceu um episódio, quando a gente montou a brinquedoteca, que foi muito interessante.
Nós organizamos a brinquedoteca, né? Então, assim, o adulto tem uma mania de querer dar tudo pronto para a criança, né? Então, a gente montou a brinquedoteca linda. Tinha uns nichos, né, coloridos, e a gente colocou nos nichos um nicho só de carrinho, um nicho só de bonecas, um nicho de ursinho de pelúcia, um nicho de pecinhas para montar. Então, cada nicho tinha um brinquedo. E a gente começou a trabalhar na brinquedoteca. Fazia essas regrinhas que eu falei para vocês e aí estava dando um problema. Com uma turma em específico dando problema. Toda vez as crianças deixavam a sala bagunçada, não queriam... Elas pegavam os brinquedos, elas iam guardar, só que elas, na hora de guardar nos nichos, elas misturavam os brinquedos e estava dando confusão. E aí o que eu fiz? Eu era coordenadora pedagógica dessa escola, né? Eu chamei as professoras e a gente começou a conversar para tentar entender o que estava acontecendo. Poxa, a gente categorizou os brinquedos, colocou os nichos para facilitar, né, a organização. A gente trabalhou as regras com a criança estava guardando os brinquedos, mas por que ela estava guardando no lugar errado? Por que não estava guardando no lugar certo? E aí, na conversa, na análise da situação, o que a gente descobriu? A gente descobriu que a lógica de organização que nós estávamos usando era uma lógica de adulto, não era a lógica da criança. E por isso a criança não estava conseguindo seguir aquela lógica, né? Seguir aquele comando. Então, quando ela ia guardar os brinquedos, ela misturava os brinquedos. Por quê? Porque a nossa lógica era o seguinte: uma caixa com bonecas e uma caixa com pelúcias, bichinho de pelúcia, ursinho, enfim. Na nossa cabeça, boneca é uma coisa, bichinhos de pelúcia é outra coisa. Mas na cabeça da criança não é. Na cabeça dos nossos alunos naquela época não era. Então o que acontecia? Quando a criança ia guardar o ursinho de pelúcia, ele botava junto com a boneca. Quando ele ia guardar a boneca, ele botava junto com o ursinho de pelúcia. Eles misturavam. Porque na cabeça deles era a mesma coisa. Não tinha essa diferença que pra gente que era adulto tinha. Então, quando a gente conseguiu compreender isso, o que a gente fez? A gente tirou todos os brinquedos dos nichos e a gente foi organizar novamente a brinquedoteca, incluindo as crianças nesse processo. Então, as crianças ajudaram a organizar. Então, a gente categorizou os brinquedos. Brinquedo, tudo que é carrinho, as crianças foram botando num lugar, tudo que era boneca, ursinho no outro. A gente foi separando os brinquedos junto com elas. Depois a gente foi colocando cada agrupamento de brinquedos num nicho específico. A gente colocou um marcador ali, né? Um desenho para poder, porque elas não leem ainda, então a gente botou um desenho como marcador para ela identificar qual era o nicho. Então a gente foi montando junto com elas. E acabou o problema de misturar brinquedos. Porque nós conseguimos categorizar, organizar a partir da lógica da criança e não da lógica do adulto. E às vezes o seu filho não está conseguindo manter as coisas organizadas porque a lógica que você tem de organização não é a mesma que ele tem. Para ele está sendo organizado. Na visão dele, ele tem uma organização. Sabe aquelas pessoas que falam assim, e às vezes eu falo isso também, na minha bagunça eu me encontro? Não mexe na minha bagunça não, que eu sei onde está tudo. É a criança com TDAH. Para ela, aquela bagunça, aquela desorganização tem uma lógica que pra gente não faz sentido nenhum. Então, é importante que na hora que você vai organizar, né, organizar as coisas, principalmente as coisas que a criança vai ter mais acesso, que ela vai precisar utilizar mais, que você inclua a criança nesse processo, para que ela entenda qual é a lógica que está por trás daquilo, porque pra gente é tão óbvio, né? E tem uma frase, gente, que você que é mãe de TDAH tem que usar como lema. Fale o óbvio. Sempre fale o óbvio. Porque o óbvio para você pode não ser óbvio para o seu filho.
Então é importante que essas coisas que parecem tão óbvias pra gente, né? Como, por exemplo, uma caixa de boneca, uma caixa de ursinho de pelúcia, né? De bichinho de pelúcia, para mim e para os professores era uma coisa tão óbvia, tão lógica, mas para as crianças não eram. Então, fale para o seu filho aquilo que é óbvio. Aquilo que ele mais vai ter acesso, então os materiais de escola dele, os livros, os cadernos, os brinquedos, as roupas que ele vai ter autonomia de mexer no guarda-roupa, tudo isso, faça essa organização junto com ele. Porque além de ajudar a ele entender como tudo está organizado, também vai gerar maior compromisso dele manter aquilo organizado. Ok? Vai gerar mais engajamento dessa criança. Então essa é a segunda dica, né? Organize e inclua a criança nessa organização, para que ela possa entender qual é a lógica ali, porque muitas vezes ela tem, né, uma estratégia que pra gente é extremamente errada, mas que para ela faz todo sentido. E a gente precisa entender, até para poder ensinar uma outra forma. Até para mostrar para ela que aquela estratégia que ela está utilizando não é eficiente. E a gente poder ensinar uma outra forma. Ok? Agora, lembra que eu falei para vocês da memória de trabalho? Toda organização, ela envolve uma sequência de ações, uma sequência de tarefas. Ela envolve um passo a passo, né? Ela envolve etapas. Então, quando a gente vai organizar alguma coisa, por exemplo, eu vou organizar o meu quarto. Para que eu organize o meu quarto, eu tenho algumas etapas a cumprir. O que eu tenho que fazer para organizar meu quarto? Eu tenho que arrumar a cama, eu tenho que guardar as roupas, né, nas gavetas, separar as roupas que são para lavar, eu tenho que retirar as coisas que estiver no chão, varrer, enfim. Existem alguns passos que eu preciso cumprir para que o quarto esteja organizado. Então, toda a organização ela envolve uma sequência de tarefas, uma sequência de atividades. E, como eu falei, como a criança com TDAH tem dificuldade na memória de trabalho, que é uma função do nosso cérebro, que é responsável por resgatar informações que estão lá armazenadas no nosso cérebro, manipular essas informações, organizar essas informações e trazer essas informações para a prática, ok? Então, a nossa memória de trabalho, ela tem uma função muito importante. Por quê? Porque aquilo que você ensinou para o seu filho, que está lá guardado na memória dele, ele só vai conseguir usar se ele conseguir trazer essa informação para a consciência dele, manipular essa informação, organizar essa informação, associar essa informação com outras, associar essa informação com o contexto que ela tá vivendo e colocar em prática. E isso é a função da memória de trabalho, ou memória operacional, que tem nomes diferentes, mas significa a mesma coisa, tá? Memória operacional ou memória de trabalho. E aí, por que eu tô falando isso, gente? Juliana, eu não sou psicóloga, eu não sou psicopedagoga, pra que eu quero saber esses nomes difíceis, né? Você não precisa saber o nome, você só precisa saber que essa função a criança com TDAH tem dificuldade, ok? E aí, quando você tem dificuldade na memória de trabalho, o que acontece? O que é consequência disso, tá? Vou ler aqui para vocês que eu anotei, ó. As crianças têm dificuldade, né? E elas acabam não acertando as etapas quando a gente tem uma tarefa complexa, por ela não ser capaz de manter um bom automonitoramento. Então, ela vai executar tarefas que têm sequências, etapas, passo a passo, ela se perde no meio da tarefa, ok? Elas se perdem nas informações sequenciais, nos procedimentos, no como fazer. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela sabe que ela tem que arrumar o quarto dela. Mas ela não sabe, ela se perde no como ela vai fazer isso.
ok? Eu via muito a minha sobrinha, ela pegava tudo, jogava tudo dentro do armário, fechava a porta e só Jesus quando a gente abria a porta do armário. Ela jogava as coisas por trás do armário, coisa embaixo da cama, tudo que tirava da vista, né? Assim, na cabeça dela estava arrumado, né? Porque não estava espalhado no chão, mas estava tudo enfiado, enfurnado dentro do guarda-roupa, fechado, que se abrir cai tudo em cima da gente. Então elas se perdem nessas informações sequenciais, nesse procedimento, no como colocar em prática, ok? Não é nem no que fazer, mas no como fazer. E isso leva a um frequente abandono de tarefas. Então elas começam a fazer, mas elas se perdem no meio da tarefa e acabam deixando no meio do caminho. Então elas começam a arrumar. Você chega lá no quarto, seu filho está arrumando. Você é feliz da vida, né? Ai, que legal. Quando você volta 5 minutos depois, ele já está fazendo outra coisa, já parou de arrumar. Enfim. Ele pegou a vassoura, varreu o quarto, terminou de varrer. Aí sai, mãe, acabei de arrumar o quarto. Quando você volta, a vassoura tá lá encostada na cama. Enfim, ele focou no varrer o quarto. Ele não focou que depois de varrer, ele tem que levar a vassoura de volta pro lugar. Entendeu? Porque a meta dele era varrer o chão. Então, assim, eles se prendem ao comando e tudo que é adjacente, né? Tudo que para ele não tem a ver diretamente com aquela ação, eles acabam deixando de lado. Então é muito comum isso acontecer, né? Vai lá, varre tudo, mas deixa a vassoura largada no meio do caminho. Porque isso, guardar a vassoura já é uma outra atividade. Varrer é uma atividade, guardar a vassoura é outra. E às vezes a gente só diz para a criança o quê? Que ela tem que varrer. A gente não diz para ela que ela tem que guardar a vassoura no final. E isso, para as mães, é extremamente estressante. Por quê? Porque tem que ficar falando tudo. O óbvio precisa ser dito, e precisa ser dito muitas vezes. E não é porque a criança largou de má vontade, é porque simplesmente aquilo ela deletou. Ela deletou do cérebro dela, tá? Vou dar um exemplo para vocês que acontecia com a minha sobrinha. A minha sobrinha tinha tarefa para fazer da escola. Trabalho para entregar. Ela ia lá e fazia o trabalho. Depois que ela fazia o trabalho, ela simplesmente deletava aquele trabalho da mente dela. E sabe o que acontecia? Ela tinha feito o trabalho, mas não levava para entregar. Por quê? Porque fazer o trabalho é uma coisa, levar para a escola e entregar é outra coisa. Ela só focava no fazer o trabalho. E aí ela fazia e o trabalho ficava em casa e ela nunca entregava. Quantas vezes a gente achava trabalho feito no quarto dela e ela não entregou, trabalho prontinho. Então, assim, quando a gente vai organizar, né, o estudo da criança, né, toda essa parte de cumprimento de tarefas escolares, não adianta só cumprir na execução da tarefa. A gente tem que incluir essa segunda etapa, que é levar a tarefa para a escola e entregar para o professor. Isso faz parte da execução daquela tarefa, entendeu? Pra gente é uma coisa óbvia, mas para eles não é óbvio. E eles deletam, de fato, da mente deles, porque eles já cumpriram aquilo que foi designado para cumprir. Tá bom? Agora, organizar as coisas a gente já falou, mas como que a gente faz para manter, né? Como que a gente faz para a criança executar aquilo, guardar as coisas, guardar os brinquedos, arrumar o quarto, realizar essas tarefas? Nós falamos muito sobre isso na live passada, tá? Onde eu falei sobre engajamento em tarefas. E a gente falou sobre uma técnica que é a técnica, que é a regra dos 3. Tá? Então, se você perdeu a live de semana retrasada, que foi a nossa última live, você vai no meu IGTV ou vai no meu YouTube, Juliana Deodato, e você vai ver lá a live que está explicando o passo a passo do como você vai utilizar essa regra de 3, que é uma regra de comunicação, ok? Por que a comunicação é importante? Porque uma parte importante de concluir tarefas
é seguir instruções. E se a gente não sabe orientar a criança, a gente não sabe dar instruções de forma eficiente, a gente não vai estar contribuindo para que a criança execute a tarefa. Muitas vezes a criança não executa a tarefa porque as instruções não foram bem feitas, tá? Deixa eu ver aqui. Vejo isso nas provas que vem para assinar. Meu filho me entrega, mas fica na mochila. Se a professora não pega para pegar, ele não devolve na escola. Exatamente. Qual era a missão, Maísa? Levar a prova para você assinar. Você assinou? Acabou. Ele executou a tarefa. Entendeu? Então, assim, a tarefa não é só levar para você assinar. É levar para você assinar e trazer para eu ver que você assinou. Então, assim, é uma coisa tão, pra gente é tão óbvia, né? Mas pra eles não é, porque o cérebro deles eles, quando vão executar a tarefa, eles focam naquilo e só naquilo. As coisas que são agregadas, eles deixam de lado, tá bom? E por isso e por outros motivos também, porque a gente vai falar aqui, a gente vai utilizar aqui a regra de 3 comandos, que vai ajudar a criança a conseguir executar essas tarefas, né? Realizar essas ações que a gente está falando aqui do dia a dia, que geram tanta desorganização, acaba gerando tanta bagunça. A regra dos 3 comandos ajuda muito, tá bom? Então vamos lá. Seguir instruções é um passo importante na realização de tarefas. Então saber dar instruções é muito importante. Então, como eu falei, se você perdeu a nossa live passada, né, que a gente falou sobre, vou até falar o nome aqui, ó, para você procurar depois, ó. Como ajudar a criança com TDAH a lidar com a dificuldade de iniciar tarefas. E aí a gente falou sobre a regra de 3, tá? Que é uma técnica de comunicação de instruções, que é meio caminho andado, tá bom? Que é basicamente você falar, né, usando o máximo de sentidos possível, a audição, visão, né, o toque, né, para que a criança ela armazene aquela informação em várias áreas do cérebro e que você traga a atenção da criança para aquilo que você está falando e você se certifique que ela ouviu e entendeu o que você falou, tá? E quando você vai se certificar, não é perguntando, você entendeu? Sim ou não? É pedindo para que ela repita o que você falou, pedindo para que ela explique o que você falou, tá bom? Mas isso vocês assistem lá na live que tá bem explicadinho para vocês. Mas dar instruções é muito importante, a gente precisa aprender a fazer isso. Você, mãe de TDAH, precisa aprender a dar instruções de uma forma mais eficiente, ok? Listas extensas, instruções com muitas etapas, com muitas coisas para ele fazer, com muitas subetapas, são receitas para o fracasso. Anotem isso, eu falei na live passada. Listas extensas, instruções muito complexas, com muito detalhe, é receita para o fracasso. Por quê? Porque eles não vão dar conta de executar tantas ações. Não vão dar conta. A memória de trabalho deles vai se sobrecarregar e eles não vão dar conta de executar. Mesmo sabendo o que eles têm que fazer. Mas o como fazer, colocar em prática, dá bug. Ok? As crianças, elas não lembram das etapas necessárias para cumprir a sequência que você determinou. Ela não consegue lembrar ou ela vai se distrair com alguma coisa externa ou alguma coisa interna. Então, é muito comum, né, principalmente adolescente, quando vai arrumar o quarto, ele começa a arrumar o quarto e, de repente, ele acha alguma coisa ali perdida que ele estava ali procurando e não sabia onde estava. E ele acha, pronto, aquilo já é motivo para ele se distrair, se perder, não continuar arrumando o quarto, o tempo passa e depois ele não sabe mais como dar continuidade àquele processo, tá? Ó, a Simone colocou aqui, ó. Já testei com a minha filha, ao falar com ela, coloquei a mão no ombro dela, de imediato ela olhou e compreendeu. Incrível! Olha, Simone, que feedback importante. Importante, muito bom. Mantenha a estratégia, tá? Ó, perguntei a ela e repeti o comando de forma correta. Opa! Que bom! Que bom. Mantenha a estratégia.
assim, constância é a palavra-chave, ok? Foi mesmo o pulo do gato. Que bom, Simone. Fiquei feliz, né? E é bom que é um retorno, né, que vocês estão dando aí, principalmente para as outras mães, né, poderem também se encorajar e colocar em prática, né? Porque eu sempre falo, gente, a minha live pode ser a live mais maravilhosa do mundo, com as melhores e mais maravilhosas técnicas, orientações, estratégias. Se você não pegar e não colocar em prática, não adianta nada. Eu vou estar aqui falando e não vai resolver nada. Não vou te ajudar em nada. Eu só consigo te ajudar se você confiar no que eu estou te dizendo e experimentar, né? E experimentar não é fazer um dia e não deu certo, desiste. É ter constância. E a constância que vai trazer a mudança de comportamento, tá bom? Então, tá muito mais sobre a sua responsabilidade a mudança do que sobre a minha. Estou aqui como parceira para te ajudar e trazer, né, as informações. Ó, a Adriana também, ó, tá fazendo isso, tô tendo resultado. Que bom, Adriana. Feliz que você tá colocando em prática também. Parabéns a todas vocês. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que na hora do dia a dia, na hora, né, do sufoco, da situação, a gente lembrar de parar, né, e usar essa informação, né, na prática. Eu sei que é difícil, mas eu fico muito feliz que vocês estão conseguindo e que está tendo resultado, e parabéns para vocês, tá? Então vamos lá. Então, qual é sempre a estratégia que eu falo, gente? TDAH, a gente precisa trabalhar com micrometas. Não dá pra gente querer trabalhar com metas muito grandes, tarefas complexas. Então, quanto mais a gente puder dividir a tarefa em pedaços menores, melhor para a criança com TDAH. Melhor para ela entender, melhor para ela compreender, melhor para ela conseguir lidar com essa informação e melhor para a gente quebrar a resistência do cérebro dela. Porque quando o cérebro dela olha aquela tarefa tão pequenininha, tão simples para ser feita, ele não cria tanta resistência e ela consegue se engajar, ok? Então, é importante que a gente utilize isso. O que a gente puder fazer para... A gente tem uma meta e a gente quebrar essa meta em micrometas e micropassos, isso ajuda muito. Ó, a Maísa também tá colocando aqui, ó. Essa de pôr a mão no ombro eu tenho feito para ir tomar banho ou para comer. Chamo com a mão no ombro para ele me olhar. Exatamente, Maísa. Direcionar a atenção para você, para que você possa dar a instrução de uma forma assertiva, sem aqueles rompantes, né? Sem aquela coisa... Você dá a informação assertiva. E uma outra coisa, quando a gente bota a mão no ombro, a gente está direcionando a criança para a ação, entendeu? Então, com a mão, a gente vai meio que levando a criança para agir, ok? Então, isso também é uma estratégia aí dessa, colocar a mão no ombro, né? E quando a gente toca, é quase que automático a gente prestar atenção naquilo que tocou a gente, né? Em quem tocou a gente. Então, as micrometas, elas são importantes. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, só para dar um exemplo, tá? De como a gente pode montar essas micrometas. Ai, que lindo! Lindo, Maísa, feliz. Não fico mais gritando. Olha que... Ó, coraçãozinho pra você, tá? Gente, você vai gritar um de outro? Vai, porque a gente é humano, né? De vez em quando a gente perde o controle, né? Mas assim, não dá pra viver em gritos 24 horas todos os dias, né? Então assim, usa a estratégia, vai colocando, você vai começar a ver resultado. E olha, eu fico muito feliz que você não fica gritando mais com o seu filho, né? E claro que vai ter dias que vão ser mais difíceis, sim, né? Mas não vão ser todos os dias mais, né? Graças a Deus. Então vamos lá. O segredo é a gente dividir a instrução em tarefas simples para que a criança com TDAH possa compreender e que ela possa também executar. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, lembra que eu falei, né, da técnica de comunicação? A técnica de comunicação... Oi, Garrolice, seja bem-vinda. A técnica de comunicação que eu falei na nossa live passada, né, que é de dar instruções, né, é a regra de 3, porque são 3 passos, né?
Essa regra que a gente vai falar hoje também envolve 3. São a regra dos 3 comandos. Os 3 tá sempre presente aqui no TDAH. Regra dos 3 comandos. O que seria isso? A gente vai pegar uma meta, uma tarefa, uma ação, e a gente vai quebrar essa ação em, no máximo, 3 micrometas, ou 3 passos, ou 3 microações, ok? Por quê? Porque isso vai ajudar a criança a se engajar e vai ajudar a criança a conseguir lidar com essas informações na memória de trabalho dela para executar. Então, regra dos 3 comandos. Agora eu vou abrir dar uma observação aqui para vocês muito importante. Se você for utilizar as regras dos 3 comandos e você perceber que seu filho ainda está tendo muita dificuldade, que 3 comandos para ele é muito, quebra em 2. Ou se for necessário, começa com 1. Dê um comando de uma vez. Depois que ele começar a se engajar, você aumenta para 2. E depois você aumenta para 3. Ok? Você não precisa começar com 3. Se você percebe que seu filho tem muita dificuldade, você pode começar com 1. Depois você passa para 2. Depois você passa para 3. Tá? Hoje eu fiz uma mentoria com uma mãe. Mãe de um paciente meu. E a gente estava organizando a rotina dele. Nós já organizamos e ela está tendo dificuldade de colocar em prática. E aí o que a gente... ela é mãe de 3 crianças com TDAH, 3 filhos com TDAH e ela tem TDAH. Então o que eu conversei com essa mãe? Eu falei o seguinte, olha, as mesmas estratégias que a gente está utilizando com os filhos, a gente vai ter que utilizar com você também, porque você também tem TDAH. Então a gente não pode descartar isso, a gente tem que levar isso em conta. Então, o que eu orientei a ela? Que nós também, né, precisamos utilizar a regra das micrometas com a mãe, não só com as crianças. Então, o que nós fizemos? Pegamos a nossa organização primeira que nós fizemos, né? E aí, acho que se eu não me engano, tinham 6 metas nessa organização, 5 ou 6. Agora eu não estou me lembrando. E eu falei para ela, nós vamos começar com uma. Escolhe dessas 6 qual é a prioridade, a maior prioridade, que você gostaria de ter resolvido na sua vida primeiro. E aí ela foi escolher uma. Então, a gente vai focar nossa energia nessa meta, nessa ação. A sua energia e a energia dos seus filhos. Quando você já estiver inteirada dessa meta, já estiver ali, né, já sentindo mais segura no dia a dia com essa meta, aí a gente vai inserir outra, até que a gente chegue nas 6 que você deseja. Então, assim, foi uma estratégia que nós utilizamos com as crianças, né, de micrometas, mas também eu utilizei com a mãe, tá? Então, se você sentir necessidade de começar com uma e passar para 2, depois para 3, sem problema nenhum, tá? Perceba seu filho, sinta a dificuldade dele e começa sempre do mais simples para ir depois aumentando a complexidade. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Ó, eu coloquei aqui um exemplo da cama, tá? Do arrumar a cama. Tá bom? Só que eu coloquei assim, micropassos bem simples, tá bom, gente? Eu sei que arrumar a cama para algumas pessoas significa coisas assim, muito mais complexas do que eu coloquei aqui. Mas eu só tô dando um exemplo, tá bom? Então vamos lá, ó. Pensa as micrometas como se fosse uma escada, tá? Aqui em cima está a meta. Qual é a meta, então, nossa aqui, ó? Cama arrumada, essa é a nossa meta. Isso que a gente quer que a criança execute, ok? Então, a gente quer chegar aqui na cama arrumada. Mas para a gente chegar aqui na cama arrumada, a gente precisa subir o primeiro degrau, precisa subir o segundo, precisa subir o terceiro, ok? Sem a gente subir esses aqui, a gente não chega nesse último aqui. Então, para que a gente tenha a cama arrumada, primeiro o que ele vai ter que fazer? Esticar o lençol da cama, esticou o lençolzinho. Depois que ele fez isso, o que ele vai ter que fazer? Colocar a colcha por cima, né? Tô dando um exemplo simples, tá, gente? Tem gente que arruma a cama de outras formas. E depois que ele botou a colcha, ele vai e bota lá os travesseiros. Não sei se o travesseiro é embaixo, se é em cima, aí cada casa é uma casa, se é dentro do guarda-roupa. Mas estou dando um exemplo aqui só pra gente ilustrar.
Então, ó, para que ele chegue nesse ponto aqui, ele vai ter que fazer isso, isso e isso. Só que quando a gente vai falar para a criança o que ela tem que fazer, a gente só fala isso. E aí a gente espera que o cérebro dela processe e organize tudo isso aqui. Porque na nossa cabeça de adulto, isso aqui é óbvio. Mas no TDAH, o óbvio não é tão óbvio assim. Por quê? Porque a memória de trabalho dele está com dificuldade, como eu falei, e de acessar essas informações, organizar essas informações. O que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer depois? O que eu tenho que fazer depois? E depois colocar em prática. Toda vez que o cérebro do TDAH precisa definir o que ele tem que fazer primeiro, o que ele tem que fazer depois e o que ele tem que fazer depois, ele gasta muito combustível cerebral. E toda vez que ele gasta muito combustível cerebral, ele não tem combustível suficiente para se manter engajado na tarefa. É como se ele não soubesse qual degrau primeiro ele tem que subir e ele ficasse assim, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, se cansando tanto que ele não consegue chegar aqui em cima. Ok? Então, lembre-se, toda vez que a criança com TDAH precisa fazer escolhas, definir prioridades, executar tarefas que exigem passo a passo, isso gasta muito combustível cerebral. E quando a gente tem uma baixa de combustível cerebral no cérebro, qual é a tendência da criança? Buscar atividades que vão ajudar a aumentar esse combustível. E quais são as atividades que ajudam a aumentar esse combustível? Atividades que envolvem movimento, por isso a hiperatividade, e atividades que envolvem prazer. Por isso que elas largam tudo para ficar brincando. Por isso que elas estão arrumando a cama e daqui a pouco elas estão brincando na cama. Elas estão arrumando os brinquedos, mas daqui a pouco estão brincando com os brinquedos. Por quê? Porque o cérebro dela gastou tanto combustível que ele precisa repor. E essa reposição vem através de atividades prazerosas, de atividades que envolvem movimento. Ok? Então, como que a gente ajuda a criança a chegar no topo da escada, a chegar lá na cama arrumada? Quebrando essa meta, deixa eu botar aqui de novo para vocês. Quebrando essa meta em micrometas. Agora, adianta só a gente quebrar essas metas em micrometas falando para a criança? Talvez sim, talvez não. Mas na maioria das vezes não vai ser suficiente. A gente vai precisar, pelo menos no início, enquanto ela ainda não automatizou isso aqui, enquanto isso aqui não está automático para ela, a gente vai precisar usar alguns recursos para ajudar essa criança. E a gente pode usar vários recursos. A gente pode fazer uma lista. Então, ó, a gente pode desenhar essa escada aqui, ó. Né? Se você quiser ser mais criativo, você pode desenhar essa escada. Você pode fazer uma lista. Arrumar a cama. Aí tá lá. Primeiro, cria com a criança essa lista. O que a gente faz primeiro? Vamos lá. Eu vou fazer aqui e a gente vai anotando. Vou fazer junto com você e a gente vai anotando. Ah, primeiro eu tenho que arrumar, esticar o lençol. Depois, colocar a colcha. Você pode fazer uma lista. Você pode fazer o que a gente chama de pista visual, que é pegar imagens, né, da internet ou o desenho da criança, recortar de algum lugar e colocar, fazer a pista, né, imprimir ou desenhar e colocar ali o passo a passo colado ali próximo da cama, para toda vez que ela for arrumar a cama, ela poder recorrer àquilo, se ela esquecer, né? Você pode arrumar a cama, tirar foto da criança fazendo cada etapa, ou a sua foto de você fazendo, né? Cada etapa do processo, mostrar e deixar ali disponível, como uma pista visual. Você pode fazer um cartaz do antes e depois. Então, por exemplo, a cama antes de estar arrumada e a cama depois de estar arrumada. A mesa de estudo, a escrivaninha, antes de estar arrumada e depois de estar arrumada. Porque aí a criança vai olhar a foto, vai ver como ela tem que deixar aquela escrivaninha
organizada. É só ela olhar a foto. O que tem que ter em cima da mesa, o que não tem, aonde tem que estar cada coisa. Ela usa o recurso visual como uma pista, como um suporte para que a memória de trabalho dela não fique sobrecarregada, ok? Então, a gente utilizar esses recursos de listas, de fotos, né, de pista visual, né, para a criança é muito importante. Eu fiz uma pista visual com uma criança, ela tem TDAH, mas ela também tem um autismo leve, mas ela tem um autismo, e ela estava tendo muita dificuldade na hora de ir ao banheiro, se limpar, né, e depois lavar a mão e tal. Então nós fizemos uma pista visual para colar no banheiro da casa dela, onde toda vez que ela entrava ali, ela via usar o vaso, né, depois dar descarga. Aí tinha 3 etapas: dar descarga, baixar a tampa do vaso e lavar as mãos. Aí tinha o desenho, né, das 3 etapas que ela tinha que executar. Então toda vez que ela ia ao banheiro, ela olhava para aquela imagem e tinha lá os 3 passos. Então ela executava aquilo ali. Ajudou muito ela a conseguir executar aquelas ações, ok? Então você pode criar também para situações. Então, arrumar mochila de escola, você pode fazer junto com a criança, faz o treinamento com ela, pode fazer uma listinha, né, do que ela tem que conferir. Tem que conferir os cadernos do dia, os livros do dia, o estojo, se tem lápis, borracha, a agenda, se está na mochila. Então, ó, aqui já tem 4 etapas, né? Mas vamos botar caderno e livros do dia, a agenda e o estojo. Então, são 3 etapas que ela tem que conferir, ok? Ah, mas o estojo ela tem que conferir se tem lápis e borracha. Então, ó, são etapas que você pode fazer essa listinha que ajuda a criança, tá bom? Agora, a lista sozinha, ela não muda comportamento, gente. Então, não adianta você pegar, fazer uma lista, colar na parede do quarto e achar que a criança vai começar a arrumar a cama só porque você colou a lista na parede, ok? Então, o que vai ajudar o engajamento da criança? Primeiro, você incluir essa criança na elaboração dessas listas, para que ela construa junto, para que ela entenda qual é a sequência, e entenda a importância dessa lista para ajudar. Que você treine a criança. Então, você quer que a criança arruma a cama, faça o treinamento com ela. Como é que é o treinamento? Tem 3 etapas também. Tudo é 3, né? 3 etapas. Primeira etapa, você faz para a criança ver como é feito. No segundo momento, a criança faz e você ajuda ela a fazer. Você vai dando orientação ali, fazendo junto com ela. E na terceira etapa, a criança faz sozinha. Ok? Faz o treinamento. Então, ó, inclui a criança na elaboração das listas, para que ela entenda a lógica, para que ela entenda a função daquela lista. Treine a execução da tarefa. E uma outra coisa que é muito importante é o reforço positivo quando ela executa. E ela não precisa executar com perfeição, né, gente? Ela executou a tarefa conforme foi combinado, reforce, valide, incentive, né? Reconheça aquele comportamento, recompense aquele comportamento, porque isso vai fazer com que a criança cada vez mais se engaje naquele tipo de tarefa, ok? Então, você vai dar um suporte para a criança. Então você vai, olha, filho, eu sei que tô percebendo que você está tendo dificuldade em executar essa tarefa, mas essa é uma responsabilidade sua. Então eu vou te ajudar para que você consiga executar essa tarefa sem que a gente precise brigar. Então vamos pensar aqui uma estratégia? Olha, que tal de a gente anotar aqui os 3 passos que você tem que executar para cumprir essa tarefa? Será que isso te ajuda a não esquecer? Será que isso te ajuda a não se perder? Tá, então vamos fazer juntos? E a gente vai lá, vocês vão lá e montam. Tá, agora a gente faz o quê? A gente bota isso aqui dentro da gaveta, esquece, a gente coloca num lugar que seja mais fácil para você ver. O que a gente faz com essa lista? Ah, vamos colocar aqui na porta do armário. Ah, ok, então vamos colocar. Tá, agora, toda vez que você for executar essa ação, você pode usar essa pista, pode usar, né, esse recurso para te ajudar.
para você não esquecer, para você não se perder. E se ainda assim você se perder, pergunta para mim, que eu vou te lembrar, que eu vou te ajudar a você cumprir a sua tarefa, ok? Combinado? Combinado. E toda vez que ele cumprir, você vai estar ali, né, reconhecendo, validando, dando os parabéns, enfim, recompensando. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que eu tô falando, pode colocar aqui, a gente já tá caminhando pro final. Fiquei muito feliz na live de hoje. Gente, hoje é um dia muito especial. Eu vou até sair agora com meu marido pra fazer um lanche, sabe? Vou comemorar o dia de hoje, porque foi um dia, assim, que nós tivemos um ganho muito grande, né? Primeira lei no Brasil que garante direitos de crianças com TDAH, então a gente tem que comemorar, né? Que traz um reconhecimento desse transtorno, tanto no âmbito escolar, educacional, quanto na área da saúde. Então, realmente é uma vitória pra gente. Então, preciso comemorar e também comemorar aqui as mães lindas, maravilhosas, que estão colocando as estratégias em prática, estão tendo resultados, estão... Ó, tô muito feliz mesmo. Vou comemorar pensando em vocês. Pensando em vocês. E pra gente encerrar, o que eu quero falar, gente? E que eu falo toda semana. Porque toda quarta-feira, 19 horas, a gente tá aqui, né? E eu falo sempre isso. Sempre. Todas essas orientações, que eu dou aqui toda semana, né? Elas ficam muito mais simples. Não sei se a palavra seria simples, mas não seria fácil. Então, vou botar simples mesmo. Pai também. Gabriel, me perdoa. A gente tem um pai especialista. Um pai especialista, o Gabriel, que tá aqui toda semana. Gabriel está aqui quase toda semana, né? Quando não é a esposa, é o pai, né? Então, parabéns. E me perdoa aqui, porque eu costumo falar mãe, né? Mas nós temos um pai especialista também. Que bom, fico muito feliz. Vou comemorar hoje também isso. Ó, 3 coisas que eu vou brindar com meu marido hoje. E a terceira é que nós temos um pai especialista aqui no nosso grupo. Eu fico muito feliz. Então, tudo isso que a gente vem falando aqui fica mais simples de você conseguir colocar em prática quando você consegue incluir tudo isso numa rotina eficiente para o seu filho. Quando você para organizar a rotina da sua casa, esse ambiente da sua casa, que você para fazer isso, você fica mais simples de você colocar em prática todas essas orientações que eu venho dando aqui, entendeu? Por quê? Porque dentro da rotina você vai incluir todas essas estratégias aqui, né? Como eu falei para vocês da mãe que eu dei uma orientação hoje, ela tá utilizando lá os micropassos na hora de organizar a rotina do filho dela, dos filhos, né? Que são 3 dos filhos dela. E também para ela poder conseguir dar conta de implementar toda essa rotina no dia a dia, que para ela também é difícil, ela também tem TDAH. Então, essa organização da rotina facilita muito, tá? E aí, eu sempre divulgo, nós temos um mini curso de rotina para TDAH, específica para TDAH, onde tem ali orientações para você colocar em prática, elaborar e colocar em prática uma rotina para TDAH, que inclui todas essas orientações que eu venho dando aqui. É um mini curso que está num preço, gente, eu vou até abrir para vocês. Tá menos de R$100 até o final de dezembro, porque ano que vem esse mini curso vai mudar e ele com certeza vai mudar de preço também. Então assim, ele tá de graça praticamente para você poder ter acesso a todo um passo a passo de como você pode elaborar e implementar uma rotina eficiente para o seu filho TDAH em casa, incluindo todas as orientações aqui. Então, se você tem interesse em participar desse mini curso, aproveita agora, né, esse final de ano, aproveita o 13º, tô brincando, aproveita o final de ano, que a gente tá com esse valor ainda promocional, que ano que vem ele vai mudar, com certeza, a partir de janeiro ele já vai mudar, para adquirir o curso e participar, e já fazer a virada de ano, né,
com mudanças na sua casa. Ó, vocês estão vendo aí as mães colocando, né? Que estão colocando em prática, que já estão vendo o resultado. Então, seja você também, né, uma mãe especialista, um pai especialista. Eu acho que isso vai ajudar muito vocês e eu tô aqui à disposição de vocês. Então, se você quer participar, é só você me chamar depois ali no privado, aqui no direct, ou lá no WhatsApp, enfim. Me chama que eu passo para você todas as orientações de como você faz a sua inscrição e pode participar do curso, ok? Dúvidas? Olha, ter um marido participando é um luxo, né? É um luxo porque, infelizmente, não é essa a realidade de todas as famílias. Mas, ano que vem, a gente vai ter algumas ações aqui no Instagram, enfim, lá no nosso Facebook, nosso grupo no Facebook de família de TDAH, que esse ano a gente criou esse grupo, mas acabou que ele ficou um pouquinho parado, né, por conta de muitas demandas que eu tinha, mas eu tenho planejamento para ano que vem movimentar mais aquele grupo do Facebook lá de família, e por lá, pelo grupo do Facebook de família, a gente vai trazer esses pais, esses maridos para o nosso lado, para que eles possam ser, né, parceiros aí nessa empreitada, possam ajudar a gente a somar forças, né, para conseguir lidar com essas situações todas, tá bom? Ok, pessoal? Dúvidas? Podemos encerrar? Quem está entrando agora, obrigada aí por estar entrando. Andréia, boa noite. Mas a gente está no finalzinho. Se Deus quiser, eu vou conseguir gravar. Você vai poder assistir depois a live gravada, né? Eu tô vendo que entraram aqui algumas psicólogas, psicopedagogas. Vou dar um recadinho para você. Psicóloga, psicopedagoga, que tá aqui na live ou que vai assistir essa live depois. Eu tenho um grupo no Telegram só para profissionais, só para psicólogos e psicopedagogos, onde ali eu tô trazendo conteúdos específicos para atuação clínica, tá? E a gente está tendo um estudo de caso gratuito de TDAH. Já tivemos 2 e na semana que vem, na sexta-feira que vem, nós vamos ter o 3º estudo de caso gratuito. Então, se você é psicólogo, psicopedagogo, quiser participar do nosso grupo de estudo gratuito, quiser participar do nosso grupo lá de profissionais, é só você me dar um oizinho aqui no direct que eu te mando o link para que você possa participar, tá? Isso aí, Gabriel. Vamos participar. Vamos fazer um encontrão dos maridos para que você possa dar o seu depoimento aí e poder incentivar os pais a participarem, tá bom? Ok, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada aí por todo o carinho aí com essa situação da minha mãe. Mais uma vez que entrou depois, ela já está em casa, está se recuperando. A gente está feliz da vida, né? Com essa recuperação dela, porque ela tinha uma previsão de ficar no mínimo 10 dias no hospital e ela com 5 dias teve alta. Então a gente está muito feliz. E agora, né? Tô com a cabeça mais tranquila. Vou dar um gás agora por esse final de semana. Entrarem os vídeos lá da plataforma do Mãe Especialista, do programa de treinamento, e também os últimos, acho que tem 2 vídeos para encerrar o curso Metas TDAH, para colocar essa semana também. Aí eu quero dar um gás nisso esse final de semana para colocar lá, porque eu já estou em débito com vocês, né? E eu não posso ficar em débito com vocês, né? Tenho um compromisso e a gente precisa cumprir o nosso compromisso. Foi só uma parada aí por uma questão de saúde, mas estamos de volta, ok? Beijão. Manda um beijo pra Nelise. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.